Já dizia Canelucci que as provas são o coração do processo. Eu diria mais, as provas são fundamentais, são a raiz, o alicerce de todo o processo, porque sem provas não há que se falar em reconhecimento do direito. Mesmo em casos em que há revelia, nós vamos ter aí que alguns fatos, ainda assim, mesmo não havendo defesa, não serão aplicados aí a pena de confissão. Então, nós temos que nos preocupar com as provas que vamos produzir ao longo do processo. Principalmente na seara trabalhista, que é a minha área de dominação, uma das provas mais utilizadas é a prova testemunhal, prova oral. É uma prova que tem duas vertentes. Ou você tem uma boa testemunha e consegue provar todo o direito, ou você tem uma testemunha que não sabe muito e vai prejudicar. Não existe meio termo, é uma dessas situações. Só que hoje nós não precisamos mais ficar à mercê de uma prova testemunhal. Se você atua em outras áreas, por exemplo, você nem ouve testemunhas. Em algumas áreas nem sequer tem audiência. A trabalhista, a audiência é um procedimento de praxe. Em outras áreas nem sempre é necessário. Então, nós temos aqui que explorar todos os mecanismos que nós temos a nosso favor. E vem aí, então, as provas digitais. E o que são essas provas digitais? Provas digitais são todos os meios digitais que a gente pode utilizar como prova de um fato. Nós estamos provando fatos. E quais são as provas mais usuais que vocês podem verificar com frequência? Conversas via aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram, mensagens, SMS quase ninguém usa, mas pode ser que utilize em alguma oportunidade. Nós temos os e-mails, prints de conversas, postagem nas redes sociais, postagens em blogs, em comunidades, em sites. Então, todas essas questões podem ser enquadradas como prova digital. Essas provas são de fácil aquisição, de fácil produção, digamos assim, pela parte interessada. Mas existem provas que são mais complexas, como o caso da prova da geolocalização, em que você vai precisar de uma ordem judicial para que a empresa e que você indicar no processo possa indicar o ponto exato em que estava aquela determinada pessoa em determinado dia. E aí nós vamos ter a necessidade da intervenção judicial para a produção dessa prova. Mas as principais provas digitais podem ser produzidas pela própria parte. Nós temos que o Código de Processo Civil traz que essas provas digitais, para que elas tenham mais validade e veracidade, sejam submetidas à emissão de uma ata notarial. Essa ata notarial, que será emitida por um cartório, vai verificar o dia, a hora. Não sei se você já viu alguma ata notarial, eu já acompanhei algumas, especialmente na aplicação de justa causa. A empresa se precaveu aí, mediante nossa orientação, de produzir essa prova mediante ata notarial, porque a postagem na rede social pode ser apagada, excluída, enfim, várias coisas que podem impedir que a gente consiga validar aquela prova. Então, uma ata notarial serve para comprovação tanto do conteúdo, do horário, da rede, da pessoa envolvida e tudo mais. Só que isso, para o autor, no caso reclamante, que é na área trabalhista, nem sempre é favorável, porque uma ata notarial não é barata, é quase R$ 200, salvo engano. Então, muitas vezes ele está desempregado, não tem como custear. E o advogado também não pode ficar custeando todas as despesas do processo, porque ainda tem o seu trabalho, e enfim. Então, nesse caso, o que nós temos feito? A gente junta os prints das conversas e fica aí a critério da parte interessada, no caso a reclamada, se insurgir contra esse print. Qual que é o marco para a utilização dessas provas digitais? O marco da utilização das provas digitais é o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, que introduziu no nosso ordenamento jurídico o Marco Civil da Internet. Nós temos que lembrar da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que nos preocupar com essa disponibilização desses dados e informações aí nos processos, que não são por segredo de justiça. Quando é uma prova que é uma conversa comprometedora, por exemplo,
eu faço o quê? Eu peticiono e indicando que aquela prova será juntada sob sigilo. Hoje no PJE é super tranquilo você colocar sigilo em apenas algumas peças, apenas alguns documentos, você pode fazer isso. Se você colocar sigilo na peça, automaticamente todos os documentos que acompanham aquela peça vão estar sob sigilo, e se for só no documento, a peça vai estar aberta para consulta geral aí, quem tem acesso ao certificado digital ou acesso por mediante senha. Eu separei aqui alguns julgados que eu vou deixar aqui no material para vocês, das provas que foram admitidas recentemente aí nos últimos dias, especialmente na área trabalhista, mas eu também trouxe de outras áreas para complementação, para mostrar para vocês que é possível utilizá-las, é possível requerê-las no nosso processo, fazer um requerimento dessas provas nos nossos processos, para que tenhamos mais fundamentos e argumentos favoráveis às nossas alegações. Então, eu espero que vocês estejam usando e abusando das provas digitais, porque é o meio de se provar muitos dos direitos que os clientes podem não ter testemunhas para tanto. Então, fica a dica, eu espero que você tenha gostado dessa pequena explanação. Baixe aqui o material para que você tenha a complementação dessa aula. Muito obrigada!